Dando continuidade, então, dentro da nossa disciplina de Higiene, Saúde e Segurança do Trabalho, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, o PCMSO. Essa norma regulamentadora é a de número 7 e ela estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitem trabalhadores como empregados do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, PCMSO. Detalhe, empregadores domésticos não entram aqui, tá? Só para empresas, comércio, instituições, a parte de doméstico não entra. Não tem essa obrigatoriedade. E essa norma regulamentadora, ela tem como objetivo a promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. Essa NR, ela estabelece os parâmetros mínimos, então a empresa ela pode fazer mais que isso. E as diretrizes gerais a serem observados na execução do PCMSO, podendo os mesmos serem ampliados mediante negociação coletiva de trabalho. Então, vamos pôr numa assembleia definido que a necessidade de alguns exames que não estão sendo realizados pode ser implementado ali dentro do exame periódico, às vezes diminuir o tempo de que esses exames periódicos são feitos. Então, isso pode ser feito numa negociação coletiva. E a empresa é obrigada a acatar, viu? Caberá à empresa contratante da mão de obra, prestadora de serviço, informar a empresa contratada dos riscos existentes e auxiliar na elaboração e implementação desse PCMSO. O que significa? Vamos supor que você trabalha numa empresa que é prestadora de serviço. Então, quando você vai para uma outra empresa executar a sua função, lá existem alguns riscos aos quais você vai estar exposto. Então, baseado nisso, é feito um PCMSO baseado naquela situação, ok? Então, isso tem que ser levado em consideração. Não vou entrar no mérito se fazem ou não. Estou falando que legalmente há essa necessidade de fazer essa análise do risco e quais são os exames que você teria que apresentar para poder estar atuando naquela empresa que você vai prestar o serviço, tá? O PCMSO deverá obedecer a um planejamento em que se estejam previstas as ações de saúde a serem executadas durante o ano, devendo ser objetivo de um relatório anual. Então, passou um ano, faz um relatório de tudo aquilo que foi feito relacionado a essa questão do controle médico e saúde ocupacional dos trabalhadores, tá? Quais são as diretrizes do PCMSO? PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação de existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores. Então, como tudo relacionado ao trabalho, é tentar prevenir ao máximo. Privilegie o instrumento clínico, epidemiológico também, tá? Deverá considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade dos trabalhadores e as ações da saúde baseiam-se nos riscos identificados no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, que a gente vai ver na aula da semana que vem. O PCMSO também deverá ser planejado e implementado com base nos riscos, né, que foi falado ali anteriormente, especialmente identificado nas avaliações previstas nas demais NRs. Ali eu falei só do PPRA, mas a gente tem a CIPA, que faz aquela análise rotineira ali das situações e dos riscos que os trabalhadores estão expostos. O que é responsabilidade do empregador, então? O que compete ao empregador? Ele tem que garantir a elaboração e efetiva implementação desse PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia. Então, não basta ter e ela não funcionar. Tem que custear, sem ônus nenhum para o trabalhador, né, todos os procedimentos relacionados ao PCMSO. Então, você vai ser contratado pela empresa, o empregador é que vai pagar os exames admissionais. Vai ter exames periódicos? O empregador que paga. Você vai mudar de função, o risco é diferente, você precisa passar por exames de mudança de função? O empregador é que paga.
Se ele está sendo mandado embora, vai ter que fazer os exames demissionais, o empregador é que paga, tá? No serviço público, que é um pouquinho diferente. No serviço público, os exames admissionais é o próprio servidor que paga, tá? Aí depois os restantes de exames, aí é o empregador, né? O governo que paga. Cabe ao empregador também identificar, dentre os médicos do SESMIT, da empresa, um coordenador responsável pela execução do PCMSO. Aí você fala assim, Flávio, mas não tem SESMIT. Se não tiver SESMIT, já tá, a empresa não tem essa obrigatoriedade de acordo com o dimensionamento, que a gente já aprendeu a fazer, deverá o empregador indicar o médico do trabalho, tá? Que pode ser um médico que tenha na empresa ou um médico ou uma clínica, contratar uma clínica de medicina do trabalho, que é muito comum, tá? Para coordenar esse PCMSO. Inexistindo um médico do trabalho na localidade, ou seja, na cidade onde você mora, né, onde está a empresa, o empregador poderá contratar um médico de uma outra especialidade. Aí não há necessidade de ser um médico do trabalho, mas só se não existir naquela localidade um médico do trabalho, tá? Aí você pode escolher um outro médico para ser o coordenador do PCMSO. Esse médico coordenador, o que ele é responsável? Então, ele é responsável por realizar esses exames médicos previstos pelo PCMSO, que são os exames admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, de mudança de função e o demissional. Tá? Então, ele é responsável por organizar e planejar todos esses exames. Esse médico coordenador deve ser um profissional familiarizado com os princípios da patologia ocupacional e suas causas, bem como com o ambiente e as condições de trabalho e os riscos a que está ou será exposto cada trabalhador da empresa a ser examinado. Então, não posso simplesmente, vou escolher o médico que eu acho bonitinho, né? Vou escolher o médico que é o médico da minha família. Não. Tem que ser um médico que esteja relacionado, que ele entenda pelo menos um pouco daquilo onde ele vai trabalhar, ok? Além de se encarregar dos exames complementares. Então, às vezes só os exames básicos ali não vai ser suficiente. Então, precisa de algum outro exame. Com relação a esses exames, tá? Para avaliação médica de saúde ocupacional. Então, a gente tem os admissionais, que tem que ser feito antes de você começar a trabalhar, não pode ser depois, não pode ser no mesmo dia, tem que ser antes, porque ele tem que pegar o resultado dos exames e verificar se você está apto ou não para poder exercer aquela função. De retorno ao trabalho, que deve ocorrer no mesmo dia, tá? No primeiro dia da volta do trabalhador ao trabalho, após a ausência de um período igual ou superior a 30 dias. Isso não importa se foi por acidente, se foi por causa de uma doença, se foi de natureza ocupacional, se foi por causa de um parto, não importa. O funcionário ficou 30 dias ou mais afastado, ele tem que fazer o exame de retorno ao trabalho. De mudança de função, antes da data da mudança da função, entendendo-se como tal toda e qualquer alteração da atividade, posto ou setor de trabalho, tá? Isso porque se vai ser exposto a um risco diferente no qual que ele trabalhava antes. Se o risco for o mesmo, não há necessidade de exame de mudança de função. Só se o risco que ele vai estar exposto for diferente, tá? Aí vai ter que fazer esse exame de mudança de função. A gente tem os exames periódicos, que é para ver se o funcionário está bem de saúde durante esse período, que normalmente é uma análise clínica, tá, do trabalhador, que o médico realiza para avaliar se o funcionário poderá ou não continuar a realizar uma determinada atividade laboral, isso em termos médicos, e ocorre normalmente anual, tá, são exames anuais, quando o trabalhador é menor de 18 anos ou tem mais de 45 anos de idade. Aí tem que ser feito de ano em ano. Agora, se o trabalhador tiver entre 18 e 45 anos, esses exames periódicos são feitos a cada 2 anos. E tem alguns casos que está lá na norma, se você quiser ver, tiver curiosidade, olha lá, que é feito em períodos diferentes, tá? Vamos supor que a pessoa é cardíaca ou tem algumas outras problemas de saúde, então essa variação de período
vai ocorrer, tá? Então, às vezes não vai ser de 2 anos, vai ser anual, vai ser de 6 meses. Isso também, esse período, ele pode ocorrer a diminuição dele, nunca aumentar esse período, de acordo com alguma convenção feita pelos trabalhadores, tá? O demissional, que tem que ser feito até a data da homologação da rescisão contratual, e tem que ser no período, por exemplo, o trabalhador fez os exames periódicos há menos de 135 dias, então ele não precisa fazer o exame demissional. Isso se a empresa for de grau de risco 1 e 2. Se a empresa for de grau de risco 3 ou 4 e o empregado passou por os exames há mais de 90 dias, também tem que fazer os exames demissionais, tá? O médico que realiza o exame deverá emitir o correspondente atestado de saúde ocupacional, chamado de ASO, em 2 vias. Uma vai ficar arquivada, tá? Para questões trabalhistas, e a outra vai ser entregada para o trabalhador, que vai ter que assinar que recebeu na primeira via, ele assina que recebeu a segunda via. No atestado deve conter o nome, o número de registro e a identidade e a função do trabalhador, identificação de todos os procedimentos médicos que foram feitos, inclusive os exames que foram realizados, a definição se ele está apto ou não apto para o trabalho, nome e endereço do médico e assinatura e carimbo do CRM. Os dados obtidos nos exames médicos têm que estar no prontuário clínico individual e vai ser arquivado e é de responsabilidade do médico coordenador do PCMSO, tá? Deverá também o PCMSO obedecer a um planejamento em que estejam previstas as ações da saúde a serem executadas durante o ano, tá? E vai estar no relatório anual. Esse relatório anual, ele vai ser usado pela CIPA para poder fazer algumas análises. As empresas desobrigadas a indicar o médico coordenador ficam dispensadas de elaborar esse relatório. Nos exames foram constatados, por exemplo, fizeram os exames, constatou que houve uma ocorrência ou agravamento de doenças profissionais ou sendo verificadas alterações que relevem qualquer tipo de disfunção ou órgão do sistema biológico, mesmo que sem sintomologia, ou caberá ao médico coordenador ou encarregado, ele vai afastar o trabalhador desse risco até que as medidas de controle no ambiente de trabalho tenham sido adotadas e, em alguns casos, ele vai solicitar a emissão da CAT, tá? Algumas empresas trabalham com programas de imunização ocupacional. Aí elas verificam todas as vacinas que as pessoas têm que ter, que pode ser aquelas obrigatórias, tipo tétano, difteria, hepatite B, e fazem os controles desses funcionários, e algumas recomendadas, que aí as empresas mesmo vão pagar por essas vacinas, de influenza, hepatite, tríplice viral, meningocócica, varicela, aí vai depender da empresa, tá? Agora, uma coisa importante, gente, que poucas empresas têm, que é um equipamento obrigatório, que são os kits de primeiros socorros. Esses kits de primeiros socorros, eles devem estar guardados no local adequado, de fácil acesso, não pode ser trancado, e tem que estar sob cuidados de pessoas especialmente treinadas para esse fim, tá? Então, são situações básicas que toda empresa tem que ter relacionado ao controle médico de saúde ocupacional dos trabalhadores, ok? Então, essa é uma ideia básica. Para mais detalhes, vamos ler a norma, tá?